enfim. Dr. Salo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Francisco, meus queridos Jorge, Rubens. Meu bom dia a todos e a todas. Queria, logicamente, agradecer o convite da Malu, do Zacconi, do Verani. Esse evento é muito significativo. Há uns 3 meses atrás, a Verinha Batista mandou um e-mail, por força de uma publicação que ela está organizando, pedindo que eu escrevesse algo sobre os tratamentos penais ao uso de drogas no Brasil. Eu escrevi um texto que eu pretendia que fosse a minha guia nessa palestra, que ele é chamado Nas Trincheiras de uma Política Criminal com Derramamento de Sangue, depoimentos sobre os danos diretos e colaterais provocados pela guerra às drogas. O texto é um pouco longo, e como sempre acontece nas minhas falas, Geraldo sabe disso, eu mudo, né, a partir das falas dos meus antecessores, porque eu faço questão de me deixar ser tomado pelas falas, e a fala do Rubens, do Jorge, enfim, me movem a alguns caminhos um pouco diferentes, embora eu vá disponibilizar esse texto que seria a guia nas redes sociais, enfim. Eu acho que dá para pensar um seguinte problema, né, que é como fraturar o senso comum punitivista. Nós que estamos aqui, ou somos a favor da descriminalização, ou temos uma simpatia com a descriminalização, ou, no mínimo, estamos interessados em ouvir algo sobre descriminalização e legalização. Ou seja, essa plateia não é a plateia mais resistente ao problema, pelo contrário. Né? Estamos aqui falando em pessoas que, na grande maioria, pensam da mesma forma. Enfim, concordam com os argumentos normativos e hermenêuticos constitucionais que o Rubens trouxe. Concordam plenamente com os argumentos empíricos, sociológicos que o Jorge trouxe. Enfim, nós somos aqui já é um ambiente, né, que já tem, no mínimo, uma simpatia com o tema. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser outra. E ao ouvir a palestra do Rubens e do Jorge, me ficou a questão assim, como convencer quem não está aqui? Qual é a estratégia? E daí eu pensei, desculpem a pretensão, mas dar uma tarefa para cada um que está aqui hoje. Quem viu o Clube da Luta, lembra que naquele projeto Caos, né, eles davam umas tarefas diárias, né, de rompimentos para que as pessoas rompessem, né, aquele cotidiano burocratizado. Né? Enfim, claro que quem viu o filme sabe que é outra perspectiva. Mas aqui talvez a nossa tarefa fosse pensar o seguinte: como eu vou convencer alguém que é viável descriminalizar as drogas? Eu li recentemente um livro sobre antiproibicionismo, um autor norte-americano, um pesquisador, que foi financiado por um instituto enfim, altamente liberal e tem toda uma visão mercadológica que eu discordo, mas apresenta dados interessantes. E eu lembro que esse autor, na epígrafe, ele dedicava o livro ao pai dele, que ele diz, dedico esse livro ao meu pai, que é um libertário, e à minha mãe, que não o é. E daí eu fiquei pensando, como eu convenço a minha mãe, que não é uma libertária, né, que efetivamente é possível descriminalizar as drogas, sem gerar o caos que as campanhas de pânico moral nos convencem de que efetivamente será instalado. Ou melhor, talvez antes a questão, é possível demonstrar a irracionalidade do proibicionismo para um proibicionista?
como demonstrar, como convencer a Fátima Bernardes, né, de que a política criminal de drogas é um fracasso e que outras alternativas existem. É possível resistir a esse fascínio punitivista? Talvez. Talvez. As experiências muito recentes aqui no continente mostram que é possível, de alguma forma, ocupar determinados espaços e, a partir, literalmente, de uma guerrilha, que nós estamos, como o professor Nilo colocou, se estamos numa guerra, nós estamos na guerrilha contra, né, esse discurso oficial, gerar algumas fraturas. Na Argentina, se conseguiu uma fratura muito importante através do judiciário. E nós sabemos como essa disputa é política. O nosso Supremo vai julgar, né, está pautado, o IBCCRIM, inclusive eu assinei o amicus curiae, fui um das pessoas que assinaram o amicus curiae, vai julgar sobre a questão da inconstitucionalidade, ou não, do porte de droga para consumo pessoal. É possível que a gente avance independente da movimentação legislativa? Sim, é possível. O judiciário é um caminho. Porque as teses jurídicas, elas estão aí, né? E a gente manipula as palavras da forma que a gente quer. A gente consegue racionalmente justificar a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da lei de drogas. Todos nós sabemos isso, todos nós, né? Quem milita na área do direito, quem é operador do direito, sabe disso. O problema é que quem é a favor da descriminalização é taxado de ideológico e quem não o é taxado de neutro. Essa é uma das mágicas que se consegue fazer em termos de neutralização do discurso. A lei dos crimes hediondos de 1990 é a mesma, que foi considerada durante 2 décadas constitucional pelo Supremo e encarcerou milhares de pessoas. Produziu um dano que eu não sei se é reversível em termos de sistema carcerário nacional. Mudou a composição, a mesma lei foi declarada inconstitucional. Isso nos dá um caminho dessa trincheira dentro do judiciário, que é um pouco do que eu quero falar aqui a partir de algumas experiências. Outro caminho, aqui na América Latina, parece que está sendo indicado de forma bastante coerente pelo Uruguai. Quem acompanha minimamente, sabe, das propostas, inclusive se pensou no primeiro momento, na produção e regulação estatal da venda da maconha, limitada à maconha, toda a resistência que se teve, né, se deu um passo atrás para a questão da descriminalização, mas indica Portugal, que é uma referência para nós hoje, porque é uma experiência de descriminalização de 10 anos. Né? Em Lisboa funciona o Observatório Europeu de Drogas, né, que fez estudos desde o primeiro dia da descriminalização e começaram a publicar 10 anos depois, demonstrando o que aconteceu. Né, e todos os resultados que foram apresentados são resultados altamente favoráveis, sobretudo no que é o grande problema, no que sempre foi nos últimos 20, 30 anos na Europa, que foi o problema da heroína, que não é uma realidade que nos afeta diretamente. Se a gente pensar em políticas alternativas, realmente alternativas, talvez choque algum ouvido mais sensível, mas em 1992, na Suíça, que na época era o país que apontava maiores problemas em decorrência do uso e do abuso de heroína, foi implementado a seguinte política: fornecimento de heroína
aos dependentes de heroína. Então, vocês procurem na internet, tem inúmeros artigos, né? Os professores do Instituto de Criminologia, né, da Universidade de Lausanne acompanharam, foram contratados pelo governo para acompanhar, tem inúmeros artigos publicados pelo professores Quilhas e Aebi, acompanhando essas políticas. Qual foi a ideia? Né, que foi aprovada com muita resistência e durante 6 anos foi implementado. Não dá certo, ou os resultados esperados pelo fornecimento de metadona aos heroinômanos é falho. Porque tem um componente aqui que é um componente crucial na demanda pela droga, que é o prazer. Então, qual foi a ideia? Criar centros especializados, estatais, de fornecimento de heroína para dependentes em heroína. Visando o quê? Primeiro, baixar a atenção dessas pessoas no sentido da busca diária e cotidiana pela droga, mapear os elementos de vulnerabilidade social, familiar e individual que projetavam essa pessoa no abuso da heroína e, a partir desse mapeamento, controlar e dar um tratamento para que esses usuários não necessariamente deixassem de consumir a droga, mas que retomassem ou diminuíssem o dano que essa droga causava no sentido de, sobretudo, de inúmeras criminalizações, por força de furtos, né, e até mesmo da dependência. Essa experiência foi reproduzida no Canadá durante muito tempo, em alguns estados nos Estados Unidos, inclusive na Califórnia. Né? O que leva a pensar, por exemplo, que o Rubens comentou no final da fala dele, né? E que muito provavelmente soaria para um olhar proibicionista como uma apologia, na possibilidade, eu nem diria de fornecimento de crack para dependente de crack, mas a substituição do crack por subministração de maconha. O Dártio vai falar de tarde aqui, talvez mencione isso, mas eu sugiro uma leitura de um texto belíssimo do Marcos Rolim, que é o pesquisador do tema da segurança pública do Rio Grande do Sul. Coloque na internet maconha, : porta de saída, que é uma análise bastante interessante que ele faz de algumas experiências de usuários de crack, que fizeram um uso gradual e substitutivo para deixar o consumo problemático dessa droga mais nociva por uma outra droga nem tão nociva. A questão toda é a seguinte: como convencer a Fátima Bernardes? É possível convencê-la de que pode ser menos danoso para o usuário, para a sua família e para a sociedade permitir que o dependente de crack use legalmente maconha, ou cocaína, ou até mesmo crack, né? Sem que isso soe como uma grande responsabilidade? A questão é a seguinte: existem inúmeras experiências, né, altamente significativas, com dados promissores em termos de acesso da estrutura médica, sanitária do Estado, né, mas que nos países onde o proibicionismo é mais radical, como o nosso, há um interdito. Essa minha primeira parte, estou controlando aqui, tu não vai precisar, Francisco, me dar o cartão vermelho. Espero. Essa primeira parte de 10 minutos da minha fala é um pouco nesse sentido. Apontar para essas possibilidades. Nem apontar, é referir para que vocês que são interessados possam ir atrás, e principalmente informar que existem estudos criminológicos sérios de acompanhamento de políticas públicas substitutivas e políticas públicas de redução de danos.
O problema do proibicionismo é que ele não permite a implementação de políticas de redução de danos. O proibicionismo ele estabelece um interdito, uma barreira de quem faz uso problemático de drogas a acessar o serviço de saúde. Essa é a grande perversão do proibicionismo. E aquela família que o Jorge estava comentando, né, que vai lá no blog, né, e diz, não, mas o meu filho, ele está furtando tudo que tem em casa, ele tá se expondo a risco, e por isso que eu sou a favor da proibição, não consegue se dar conta que exatamente o fato de ser proibido que deixa, ou que impede que esse filho acesse de forma legal a estrutura de saúde do Estado, né, e possa ter um tratamento. Por isso, essa insanidade que é toda essa política de internação compulsória, mas isso seria motivo para uma outra discussão. Então, existem outras saídas? Sim, existem. Né? As experiências, sobretudo de Portugal, mas eu mencionaria também a política espanhola, que não é de legalização, mas de descriminalização, e segue como Itália e como Inglaterra, descriminaliza o uso, mas segue punindo as condutas de comércio, né, também são experiências interessantes de se observar, no sentido de que, a partir do momento da descriminalização, não há aumento substancial de consumo. Um debate do Marcos Rolim na TV, na Globinho, lá do Rio Grande do Sul, com o deputado Osmar Terra, que, né, lá da Terra, né, e que é o autor dessa lei, desse projeto de lei da internação compulsória e aumento de penas, enfim. Né, nesses debates bastante fortes que nós tivemos, né, e que seguimos tendo, né, inclusive vocês podem, entrando no site do Marcos Rolim, no link de drogas, vocês têm acesso aos textos publicados por ambos no folhetim lá da província. Né, dá para ver claramente, né, como essa visão entorpecida, né, essa expressão é da Malu Caram, essa visão entorpecida contra as políticas antiproibicionistas, elas geram muito mais danos do que efetivamente promete, né, resolver. Como eu tenho tentado sensibilizar, né, as Fátimas Bernardes do meu cotidiano, né, que eu convivo, né, os números que o Rubens mencionou e que a gente trata são abstrações. A gente não consegue convencer as pessoas dizendo, por exemplo, né, que 50% das mulheres encarceradas hoje são em decorrência da lei de drogas. Porque vai permanecer a imagem do tráfico. O que eu tenho tentado demonstrar, né, e isso eu aprendi com a Helena Larrauri, né, que sim, é possível convencer as pessoas, mostrando os casos concretos. Por isso que nesses 7 minutos que me faltam, eu vou contar muito brevemente 3 experiências que estão narradas nesse texto que eu vou disponibilizar, e que são casos que eu acompanhei como advogado voluntariamente, pro bono, no Rio Grande do Sul, casos, né, dos últimos 2, 3 anos, e que demonstram a virulência dessa política de drogas. Porque nós temos uma questão aqui que me parece fundamental, que é explicar para o público consumidor do sistema penal que tráfico, segundo a lei, não é só comércio ilegal. E se a gente consegue explicar para o público consumidor do sistema penal que a lei pune outras condutas que não é só vinculada ao comércio, essas pessoas começam a se dar conta o quão perversa é essa nossa lei, o quão perversa é essa nossa política. O primeiro caso que eu vou contar é do Marco Antônio. Tem o número do processo, o nome dele é esse mesmo.
Tem os acórdãos indicados no artigo, enfim, vocês podem acessar via site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Marco Antônio foi preso num domingo de fevereiro, em Porto Alegre, na rua Oswaldo Aranha, no Parque da Redenção, que é, no domingo, sobretudo, uma espécie de zona livre de consumo de droga. Assim como tem em todas as cidades do planeta. Né? Todo mundo sabe que ali se consome, a polícia sabe que ali se consome, os usuários, todo mundo, enfim. Bom, Marco Antônio, que já tinha um histórico de uso problemático, e essa é outra questão que é interessante explicar, que nem todo uso redunda em abuso e nem todo uso se confunde com dependência. É possível, sim, fazer uso não problemático de drogas, é possível, sim, fazer uso recreativo de drogas, assim como nós fazemos com álcool, né? Assim como nós... Claro, existem danos? Sim. Há risco? Há, mas é possível, e todos nós sabemos disso. O Marco, que tinha um histórico de uso problemático, estava abstinente e, no sábado de noite, brigou com a namorada. Domingo acorda e vai para a Redenção, encontrar alguns amigos. Naquele problema afetivo que o envolvia, ele resolveu fumar maconha. Que nem era a droga problemática dele, porque a droga problemática dele era a cocaína. Ele resolveu comprar maconha num bar que tem, lá em Porto Alegre, na frente do Auditório Araújo Viana. Ele compra a droga no bar e atravessa a rua para fumar no parque. Isso sendo monitorado pela polícia. Que eu não sei porquê, aquele dia resolveu fazer uma observação no ambiente. O Marco Antônio estava fumando seu cigarro de maconha no Parque da Redenção, em Porto Alegre, no domingo à tarde, né? Desgostoso com seus problemas afetivos, e chega um casal, o casal se aproxima dele, e a moça do casal diz: "Tchê", provavelmente usou a expressão, "Tchê, me dá um pega". Aliás, isso está descrito na denúncia. "Tchê, me dá um pega". O que o Marco fez? Não conhecia. Ela fumou. Preso. Fornecer, ainda que gratuitamente, a consumo pessoal, isso foi antes de 2006, essa conduta foi em 2003. É uma conduta equiparada ao comércio ilegal. Esta conduta, né, o professor Jorge mencionava, o policial, o juiz são orientados a seguir friamente a letra da lei. Friamente. Esta conduta, ela é equiparada ao tráfico internacional. Ela está no mesmo tipo penal do importar e exportar. Eu acho que dá para tentar convencer a Fátima Bernardes explicando isso. Explicando essa discrepância. Né? Mostrando, olha aqui, tráfico, o que a gente chama de tráfico e defende cadeia, né? e eliminação sumária de traficantes, abarca uma série de condutas, inclusive essa. Você acredita que o tratamento jurídico deve ser o mesmo para essa conduta do Marco e para a conduta da pessoa que importa ou exporta droga? O tratamento jurídico é o mesmo, está aqui a racionalidade. Bom, vocês já imaginam o que aconteceu. Quando a Defensoria fez um belo trabalho, eu entrei lá no final por força de um pedido da família que não sei como chegou no escritório. Na realidade, eu só fiz a sustentação oral nos embargos infringentes. Porque o Marco passou 1 ano e meio preso no Presídio Central de Porto Alegre, é esse que foi denunciado ao EA, foi condenado em primeiro grau de jurisdição, 2-1 no tribunal,
2-1 no tribunal, e daí nos embargos infringentes, né, interpostos pela defensoria, eu fui só para fazer a sustentação oral, minha participação foi mínima, né, a gente conseguiu convencer por 4-3 de que aquela conduta não poderia ser uma conduta equiparada a tráfico. E daí houve a desclassificação, aplicaram uma pena de 6 meses, ele já estava há 2 anos preso. Agora, não precisa muita inteligência para saber o dano que isso causou na vida do Marco Antônio. A começar pelo fato de que na prisão voltou a dependência que ele tinha pela droga danosa, que era a cocaína. Agora, explica isso racionalmente. Contem essa história, por mais punitivista que seja. Jornal Nacional, o William Bonner, vem aqui, cara, deixa eu te contar a história do Marco Antônio. Agora, vocês sabem tanto quanto eu, quantos Marcos Antônio tem por aí, nos nossos presídios. Eu não vou contar as 3 histórias, já sei que o vermelhinho está vindo. Eu vou contar 2 histórias. A segunda, que vocês podem ver no documentário Cortina de Fumaça, que é do Alexandre Thomas. Que, por força de eu ter advogado para o coletivo Princípio Ativo em Porto Alegre, nós conseguimos, através do habeas corpus, o primeiro salvo-conduto para a Marcha da Maconha, no Brasil, enfim. Fui atuar no caso do Alexandre Thomas, que é um dos que narra lá no documentário Cortina de Fumaça, esse caso que está sob júdice. O caso do Marco Antônio já transitou em julgado. Agora, o caso do Alexandre Thomas está sob júdice. O Alexandre Thomas é um jornalista que trabalhava na área de publicidade de um jornal de Canoas, que fica na região metropolitana, é a 2ª maior cidade do Rio Grande do Sul, fica colada a Porto Alegre. Com 36 anos, ele descobre que ele tem um câncer. Ele não era consumidor de droga. Descobre que tem um câncer e passa por uma cirurgia e começa o tratamento com químio e radioterapia. E a químio e a radioterapia destroem o organismo dele. Quem tem pessoas que já na família que passaram por essa situação sabem muito bem o drama pessoal e familiar que isso gera. O Alexandre resolve tomar uma decisão radical. Larga a área da publicidade, altamente competitiva, enfim. Num mercado competitivo, né, não como do Rio de Janeiro, obviamente, mas na província, aquele mercado era um mercado competitivo. Compra uma pequena fazenda, afastado, mas na região da Grande Porto Alegre, e resolve produzir os seus próprios alimentos. E faz uma horta. E disse, não vou mais mudar totalmente, eu vou produzir minha alimentação. E começa a pesquisar na internet, a partir de uma indicação que o oncologista lhe dera, de que em alguns países estavam usando maconha para fins de tratamento de pessoas que estavam em tratamento de radioterapia. Ele vai para a internet, pesquisa, se convence de que seria uma alternativa viável, porque simplesmente ele já não tinha mais qualquer prazer em se alimentar. Importa da Holanda algumas sementes, porque, segundo ele, vocês vão ver no documentário, e nesse meu texto eu narro o depoimento dele na polícia, porque ele não queria se submeter a traficantes. Então o que ele pensou? Eu tenho minha horta, importou algumas sementes e plantou 10 pés de maconha em casa. E ele explica lá, não sabia dessas características do clima lá do Rio Grande do Sul, né? Só dá uma produção por ano, então ele tinha 10 pés, que ele fazia uma colheita em dezembro, ele armazenava para ter, e começou a consumir. E ele não gostava de fumar, narra ele. Então ele começou a consumir, no primeiro momento, fazendo receitas.
tomando como chá, misturando na comida e eventualmente fumavam. Uma denúncia anônima, a polícia faz uma busca e apreensão sem autorização judicial, destrói o sítio dele, plantar, e denuncia por tráfico. Denuncia pelo 33. O delegado de polícia, olha só que interessante, indicia o Alexandre Tomás pelo 33, mas também indicia os policiais pelo abuso, dizendo que eles entraram sem autorização, dizendo que eles destruíram a casa do sujeito. Enfim, o delegado indicia ambos, policiais e o Alexandre Tomás. O Ministério Público do Rio Grande do Sul diz que aquela violência dos policiais era típica da atividade do combate às drogas. E arquiva. E denuncia o Alexandre Tomás. Expliquem racionalmente para o senhor William Bonner que os policiais que entraram sem autorização judicial destruíram a propriedade do sujeito e praticaram atos de violência, segundo o próprio delegado de polícia, tiveram seu processo arquivado, e o sujeito que planta maconha para fazer uso medicinal contra o câncer é denunciado por tráfico. Bom, a gente entrou para fazer, eu e o Marcelo Maiora, fizemos, isso está no site da LIP, está a peça, a nossa resposta à acusação. Vocês podem acessar ali. Fizemos a resposta à acusação, numa espécie de defesa de guerrilha, dizendo inclusive isso, e dizendo para o juiz, literalmente, nós precisamos aqui de um juiz manhô que se dê conta desse problema e no mínimo desclassifique. E o juiz desclassificou. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apelou, está sob júdice. Está ali o número do processo, coloquem no push de vocês, acompanhem o andamento, provavelmente vai em pauta de julgamento até o meio do ano pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Gente, eu trouxe duas histórias minhas, pessoais. Vocês devem ter 500. A questão é a seguinte, os números não dizem nada para as pessoas. Dizer que hoje 25% das pessoas presas no Brasil é por tráfico, dá nada. As pessoas não se sensibilizam. Agora, quando a gente nomina, quando a gente dá nome, dá sobrenome, indica o caso e demonstra a irracionalidade que é essa política de drogas entorpecida, daí parece que a gente tem algum resultado. Essa é a tarefa do Projeto Caos que eu gostaria de suscitar, que a gente conseguisse, falando com as nossas mães e nossos pais que não são libertários, com as nossas Fátimas Bernardes do cotidiano, para tentar demonstrar essa irracionalidade. Porque irracionalidade maior do que essas que eu apresentei para vocês parece difícil de se imaginar. Malu, querida, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.